A Organização Mundial de Saúde calcula que todos os anos cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio. Isso significa que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. O Brasil é o 8º país em maior número de ocorrências. Que fatores psíquicos levam uma pessoa a tirar a própria vida? O que faz uma pessoa cometer suicídio? São essas respostas que nós teremos no especial Quebrando o Silêncio 2018, que começa agora. Quem está conosco para falar sobre este assunto é a médica psiquiatra Júlia Santoro. Júlia, seja bem-vinda ao nosso programa. A Júlia é formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela tem seu título em psiquiatria pela ABP e AMB. Ela pode explicar um pouquinho para a gente melhor o que é isso? E atualmente ela é diretora técnica do Mental Core, onde atende clinicamente e também trabalha no Hospital Adventista de Manaus. Júlia, a gente já vai começar falando de um assunto que é tão relevante para tanta gente, é isso mesmo? Bom, então, Tatiana, a gente tem dois fatores aí. Um fator que a população mundial vem crescendo, né? Então, estatisticamente também ocorre maior número de suicídios, tá? Outro é que as pessoas estão falando mais disso. Então, as notificações têm surgido mais, né? Mesmo que o Brasil seja um país meio ruim em termos de notificações, né? Isso tem acontecido com mais facilidade. Tá? Entendi. Agora, doutora, tem um outro dado da Organização Mundial de Saúde que diz que pessoas acima de 70 anos estão cada vez mais cometendo suicídio. Agora, no final já dessa vida, no final de toda uma vida, o que leva uma pessoa a tentar tirar a própria vida? Então, até como você falou, no final da vida. Então, a expectativa da morte, ela está chegando. Né? Aí você tem vários outros fatores, né? Doenças clínicas, fatores socioeconômicos, né? Porque já não consegue trabalhar da mesma forma, a aposentadoria, né? Às vezes diminui muito, né? O isolamento social, né? Dentre os outros fatores, né? Que a gente pode abordar. Entendi. Então essa faixa é uma faixa que quase que perdi as esperanças. Então o aumento do suicídio está em relação a isso também. A morte já é dada como certa, né? E aí tem muito aquela coisa, eu não quero ser um fardo para minha família, né? Tem várias doenças, vários remédios, muitos gastos, né? Então eu estou sendo um fardo. Já que eu vou morrer, existe um certo pensamento nesse sentido. Além da depressão, doutora, que é um fator, né? Acho que um ponto alto que está associado ali ao suicídio, que outras causas podem contribuir para que a pessoa tome essa decisão? Eu gosto até de falar que, assim, nem todo deprimido pensa em morrer, né? Então, senão ainda geralmente bem, né? né? Então, tem muita gente com depressão que, assim, que não pensa em morrer, tá? Mas, além da depressão, né, nós temos outros transtornos mentais, doenças mentais. Eu gosto até de colocar, doença mental é uma coisa, assim, é um tabu muito grande, né? Mas se a gente pensar a doença no sentido de que há sofrimento, por isso que a gente chama de doença, porque existe um sofrimento da pessoa ou de família, tá? Então, são os transtornos do humor, depressão, transtorno bipolar, né, esquizofrenia, dependência química ou abuso de substâncias, né, psicoativas, como álcool e outras drogas, e transtornos de personalidade. Vários fatores, então, né? Esse de transtornos mentais, mas nem todo mundo que tenta suicídio tem um transtorno mental. Aí você tem questão de fatores de idade, né? A gente tem visto realmente um crescente na fase da adolescência, né? Por características mais impulsivas, questões de gênero, orientação sexual, da não aceitação, né? Às vezes das pessoas, da própria pessoa ou da família, né? Tentativas de suicídio prévios também é um
fator predisponente, abuso sexual e físico ou físico na infância também. Então todos esses fatores podem ser percebidos. O isolamento, né, e a parte de insatisfação conjugal e do trabalho. Olha, é muita coisa, abrange a vida, né? Sim. Então são todos os aspectos da nossa vida. Sim. Agora, doutora, existe um tabu em relação ao suicídio, que é aquele que se diz que as pessoas que tentam suicídio ficam tentando, é como se estivessem só chamando atenção e nunca fossem realmente cometer. Como isso acontece? É realmente isso? A pessoa que tenta não vai cometer ou isso é um indício de que em algum momento isso pode acontecer? Sim, é um forte indício de que em algum momento vai acontecer, né? Um dos fatores predisponentes é isso, tentativas prévias, né? De alguma forma essa pessoa, ela está chamando atenção sim, mas não o chamar atenção que a gente fala de forma pejorativa, né? Mas de assim, gente, eu estou precisando de ajuda, tá? Existe uma ambivalência muito grande entre o viver e morrer, né? A gente observa essas pessoas que pensam em se matar, tem essa ambivalência, eu quero viver, mas eu quero morrer, mas eu quero viver, entendeu? Entendi. Agora, doutora, uma última pergunta antes de você deixar a nossa mensagem final. Tem como prevenir o suicídio? Olha, tem como prevenir sim, a gente falar, né, falar sobre é importante, empatia, compaixão, né, entre as pessoas, você observar mudanças de comportamento da pessoa, pessoas do seu trabalho, pessoas próximas da família, quando começa a mudar alguma coisa, um comportamento ou a forma dela agir, já é uma forma de você de repente abordar o que está acontecendo, né? Tem gente que se isola, que passa a não ter mais vontade, não tem prazer de fazer as coisas, fica às vezes aquela pessoa chata, mal-humorada constantemente, ou então pessoas que começam a ficar muito pragmáticas, assim, de querer resolver papéis, né? Deixar testamento pronto, deixar tais coisas prontas, opa, peraí, mas por que isso? Entendi. Entendeu? Então você tenta, né, ver essas alterações e abordar a pessoa de uma forma com empatia, né, para poder ajudá-la. Entendi. Agora, só frisando uma coisa, é muito importante procurar uma ajuda profissional, né? Sim, muito sem importante. dúvida. O profissional, no seu caso, médica, vai saber avaliar, vai saber até questões de medicamentos, questões do que acontece, pesquisar mais profundamente o que é. Sim. Então, só deixar essa ênfase para quem está nos acompanhando, que é importante procurar um médico, um profissional. Eu acho que tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, os dois. Tem muita gente que pergunta assim, mas eu vou no psicólogo e no psiquiatra. Vai nos dois, entendeu? Ou então, começa indo no psicólogo, sabe? Mas, porque procura ajuda. Exatamente, procura ajuda. Doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem rapidinha, olhasse para a câmera e de repente falasse com quem está lutando ali entre a vida e a morte, no sentido de tirar a sua própria vida. Quem está nessa tentativa e de repente numa angústia ali e pode ouvir uma palavra sua. Tá bom. Então, e até uma coisa que eu falo já falei para alguns pacientes, né? Você não está só, né? Você não está só. Muitas pessoas passam pelo que você está passando, já passaram pelo que você está passando. Eu gosto muito daquela frase assim, minha batalha é sua batalha, né? De que então a gente vai caminhar junto nessa dor, nesse sofrimento, lado a lado. E vamos programar uma nova rotina de vida, uma nova qualidade de vida, né? Uma nova forma de viver, tá? E que vai dar certo. Muito bem, muito obrigada, doutora Júlia, pela sua presença aqui conosco, trazendo informações tão relevantes sobre esse assunto. O meu muito obrigada a você que acompanhou esse especial Quebrando Silêncio. Lembrando que a qualquer momento, se você estiver passando por um momento difícil aí de tirar a sua vida, você pode ligar no Disque 188 e ter ali o atendimento de alguém que está pronto para te atender em um momento como esse. Eu te convido também a assistir os outros materiais do especial Quebrando Silêncio. Até breve.